No Partituras de hoje, o espetáculo Apoteose de Couperin, 350 anos, em homenagem ao compositor do barroco francês, François Couperin, que completa em 2018 350 anos de nascimento. Em cena, um dos maiores especialistas de sua obra, o cravista francês Olivier Beaumont, a idealizadora Rosana Lanzelotti e a teorbista Silvana Scarinci. O concerto, também narrado com textos de autores franceses, descreve os cantos, as danças e as práticas dos índios tupinambás, que serão revividos por 6 bailarinos no Centro de Artes da Maré. Com vocês, Partituras.
François Couperin é um dos principais compositores do estilo barroco francês e também escreveu 27 suítes para cravo, diversas obras para órgão, para formações de câmara. Portanto, não podíamos deixar passar 350 anos de nascimento sem uma comemoração à altura dele. Para isso, trouxemos da França o Olivier Beaumont, que é o principal especialista na obra de Couperin. Ele gravou toda a obra de Couperin para cravo, ele escreveu um livro sobre Couperin. Então, é uma grande alegria fazer essa homenagem com a presença dele. François Couperin est sans doute le compositeur français le plus important de l'histoire de la musique dans l'époque baroque, entre Jean-Baptiste Lully et Jean-Philippe Rameau. Ces ouvrages sont extraordinairement beaux. Les œuvres de clavecin, il y a plus de 240 pièces pour le clavecin. Et puis il y a ces apothéoses qui sont des pièces extraordinaires. L'apothéose de Corelli et l'apothéose de Lully. L'une décrit le style italien avec Corelli et l'autre décrit le style français avec Lully, qui, bien qu'il soit italien, est devenu un peu le symbole de la musique française durant le règne de Louis XIV. Et ces apothéoses peuvent se jouer soit en version de musique de chambre, avec 2 violons, avec un accompagnement de viol et de clavecin, mais on peut les jouer aussi à 2 clavecins. Et c'est pourquoi j'ai eu cette idée de faire ce programme au Brésil autour de cette apothéose de Lully, qui est un peu le symbole de la musique française, et aussi parce que cette année, nous fêtons les 350 ans de la naissance de François Couperin. Donc il fallait faire une belle fête autour de cet événement.
tivemos essa ideia de criar essa ligação com essa história da ida dos Tupinambás para a França, claro que se colocava a questão, vamos ter ou não os Tupinambás no espetáculo? E eu sou muito amiga da Lia Rodrigues e fui conversar com ela. Ela também muito próxima da cultura francesa, durante muito tempo morou na França e trabalhou lá. E a Lia adorou a história e falou, vamos à Maré, vou te apresentar um grupo de bailarinos formados pela Escola Livre de Danças da Maré, que estão disponíveis no momento e, quem sabe, vocês podem, então, fazer uma parceria. E eu não tinha dito para ela que eram 6 tupinambás, pois ela me apresenta exatamente 6 jovens, 3 rapazes e 3 moças, que são quem estão no palco conosco hoje. E eu não posso deixar de achar que tudo isso é uma grande conspiração para que esse espetáculo tenha realmente assim, a luz que o François Couperin merece. François Couperin, o Grande. Há 350 anos nascia o gênio que fez brilhar o estilo francês. Músico dos reis, Couperin herdou dos antepassados a missão de harmonizar o magnífico órgão da igreja de Saint-Gervais. E herdou também o talento único de fazer o cravo cantar. As danças. As danças figuravam entre os divertimentos prediletos do Rei Sol. Luís XIV amava entreter os súditos com graciosas coreografias sempre que ouvia a Allemande, a Courante e a Sarabande. E Couperin sabia colorir magistralmente com notas musicais os folguedos da corte, mas também se inspirava pelo que se dançava pelas ruas de Paris, como as musettes que acabamos de ouvir. Naquele momento, a Europa fervilhava de curiosidade pelas descobertas do Novo Mundo. Pássaros coloridos, plantas exuberantes, homens selvagens. E a música daquele Eldorado, como soava? Que instrumentos tocavam? Que ritmos dançavam? O sábio Montaigne bem disse que se chama de bárbaro o que não é seu costume, e explicou. Até poderíamos chamar os índios de bárbaros frente às regras da razão, mas muitas vezes, nós, os europeus, os ultrapassamos em toda espécie de barbárie. Eles são tão selvagens como os frutos que a natureza produz por si mesma. E seus ritmos, exuberantes e cadenciados, têm a vivacidade que o calor das suas terras inspira e que o compositor Rameau transpôs para o rondó, os selvagens.
lado, François Couperin é realmente um ícone da cultura francesa, mas é um pouco distante da cultura brasileira. E nesse momento em que ele nasce, a França está vivendo assim, um momento de grande interesse por tudo que ia do Novo Mundo, tudo que chegava do Novo Mundo lá. As plantas, os animais e até índios tupinambás, que foram levados por um conterrâneo do François Couperin, o Claude d'Abbeville. No início do século XVII, houve uma colonização francesa no Maranhão e ele então leva 6 tupinambás quando volta à França e vão até o rei Luís XIII no Louvre, prestam obediência ao rei, são batizados com nomes cristãos. E essa visita dos tupinambás à França, que antecede um pouquinho o nascimento do Couperin, é tão notado que inspira, inclusive, a criação de peças musicais. Então, há tempos que a gente ouve falar de uma sarabanda escrita pelo alaudista Gautier, inspirada na dança dos tupinambás. E eu achei que essa era uma ligação muito convincente da homenagem a François Couperin com o Brasil. Então, nós inserimos no programa, eu tive a felicidade de encontrar o exemplar da sarabanda na Biblioteca Nacional da França e nós vamos, então, apresentar o que eu acho que seria uma estreia brasileira, digamos, da sarabanda do Enémond Gautier, inspirada na dança dos tupinambás. Em 1614, quando retornou do Maranhão para a França, o frade capuchinho Claude d'Abbeville se fez acompanhar por 6 tupinambás. Em Paris, os índios foram batizados e conduzidos ao Louvre para prestar homenagens ao rei Luís XIII e colocar suas pessoas e suas terras sob a coroa, reconhecendo-o como seu rei e soberano monarca. O laudista Gautier buscou traduzir em uma sarabanda a dança dos tupinambás. O resultado é surpreendente. Uma delicada dança em 3 tempos que, tocada no alaúde, não traduz o vigor dos corpos musculosos. Talvez Gautier tenha percebido a languidez nos olhos dos indígenas, tristes por estarem tão distantes de sua terra magnífica.
A sarabanda dos Tupinambás foi escrita por um grande alaudista da época, que era o Enemond de Gautier. Então, convidamos a Silvana Scarinti, que é uma das principais especialistas no instrumento brasileiro. Tivemos a sorte de poder contar com ela para esse espetáculo. Então, ela, além de fazer a sarabanda em estreia, digamos, brasileira, vai também estar junto conosco na Apoteose de Lully. Do berço florentino, o incomparável Lully trouxe a lira para se tornar o príncipe dos músicos franceses. Lully é a encarnação perfeita da harmonia. A apoteose que vamos ouvir foi escrita em sua homenagem. Nela, a paz no Parnasso será celebrada. O Parnasso, destino dos grandes da poesia e da música, se prepara para receber Lully. Ele será recebido pelas musas em cortejo, tendo à frente o sol, Hélio. Hélio que semeou a busca pelo conhecimento, a fraternidade, a amizade, pulsar de humanidade e de amor. Criava o belo e despertava a graça em cada ser. Hélio que tinha a voz mansa, o olhar doce, com o riso brincava, com a mão desenhava e com o corpo dançava. Concerto instrumental sob o título de Apoteose para homenagear a memória imortal do incomparável Messier de Lully. Lully nos Campos Elíseos, conversando com as sombras líricas. Área para as mesmas sombras.
voo de Mercúrio aos Campos Elíseos para avisar que Apolo ali descerá. Essa ideia de inserir a música clássica em um espetáculo total, com narração, com bailarinos, com aspectos cênicos, é, na verdade, uma vontade de, digamos assim, dar continuidade a uma atuação que nós temos sempre no âmbito do circuito Música Brasílias. Eu tenho a impressão que para os públicos de hoje é muito importante essa inserção da música clássica num contexto sócio-histórico, por exemplo. E nesse sentido, desde o primeiro momento, eu chamei dois grandes amigos e colaboradores de sempre do Música Brasílias, que são o diretor cênico, que é o Manuel Prazeres, e a Helena Varvac, atriz, que vai ser a narradora do espetáculo. Ela, então, é que vai contar essas histórias sobre as quais a gente está conversando aqui. E ela também narra a necessidade de um narrador para esse espetáculo, se deve ao fato de que a última peça, é a Apoteose de Lully, é a peça em que o François Couperin celebra a paz no Parnasso entre o estilo francês, representado por Lully, e o estilo italiano, personificado por Corelli, que era um grande violinista da época. Naquele momento havia uma grande disputa entre os dois estilos e o François Couperin, então, com essa obra, Apoteose de Lully, ele celebra a paz entre os estilos e a obra, então, ela tem toda uma sequência narrativa. O Apolo desce, vem buscar o Lully é recebido no Parnasso pelo Corelli, então um toca para o outro e aí a paz é celebrada. E, aliás, eu acho muito oportuno a gente, digamos, fazer uma obra que evoca essa paz tão necessária nos dias de hoje, né? Descida de Apolo, que oferece seu violino a Lully e seu lugar no Parnasso. Rumor subterrâneo causado pelos autores contemporâneos de Lully.
reclamações dos mesmos autores. Ascensão de Lully ao Parnaso. Acolhida entre sorrisos e ranger de dentes de Lully por Corelli e pelas musas italianas.
Agradecimento de Lully a Apolo. Apolo convence Lully e Corelli que a reconciliação dos gostos francês e italiano deve fazer a perfeição da música. Lully e as musas francesas, Corelli e as musas italianas.
Je crois que c'est la 8e fois que je viens au Brésil. J'aime énormément ce pays, j'aime énormément jouer pour le public brésilien. Il y a une écoute formidable et un enthousiasme souvent que je trouve merveilleux. Donc effectivement, ce concert de ce soir de Rio termine une tournée de 2 semaines que je viens de faire. J'ai commencé à jouer à Brasilia, où j'ai fait aussi une masterclass pour le conservatoire. Puis j'ai été à Belo Horizonte, où j'ai fait aussi un récital et une masterclass. Et puis à Rio, j'ai fait une conférence sur François Couperin pour FRJ, pour l'Université de Rio. Et nous terminons tous ensemble le concert ce soir avec ces danseurs formidables, avec Rosana Lancelot, qui est une très bonne claveciniste et une très bonne amie, et puis cette merveilleuse comédienne et cette théorbiste formidable. Donc nous sommes bien entourés et c'est un bonheur de réunir tant de gens autour d'un même projet. A paz no Parnaso foi selada nas condições propostas pelas musas francesas. A partir de agora, quando se falar sua língua, dir-se-á sonada, cantada, assim como se pronuncia balada, serenada e etc.
Música